prosperidade conjugal. E esse aqui é um assunto que eu poderia falar muitas e muitas coisas, porque é um assunto que rende, viu? E é um assunto que eu gosto também de falar sobre relacionamento, casamento, enfim. Mas eu separei aqui para vocês três coisas que eu gostaria de estar falando, de estar abordando nesse assunto sobre prosperidade conjugal. E a primeira delas, vocês sabem que eu não gosto muito de enrolação. Então vamos lá. A primeira delas é que você tenha uma boa comunicação, tá? E se você ainda não sabe ter uma boa comunicação, vai praticando, né? Até mesmo para você que está no início de um relacionamento, para você que está conhecendo alguém, vai praticando essa comunicação. Um exemplo, né? Eu e meu esposo, quando a gente começou a namorar o nosso relacionamento, o nosso namoro durou bem pouco tempo, mas foi um tempo em que a gente pôde se conhecer bastante, né? Por isso que a gente casou bem rápido, porque a gente se conheceu rápido também, a gente fazia perguntas um pro outro para estar conhecendo mesmo, saber como que o outro pensa e observar como que a pessoa age também. Então, assim, uma coisa que a gente fazia muito e já fica a dica para você, se você tá namorando, se você tá noivo, se você já é casado, isso aqui também funciona para pessoas que são casadas, sendo recente ou já há algum tempo, né? É você chegar, isso aqui exige maturidade de ambas as partes, mas você chegar para o seu parceiro, parceira e perguntar no que você precisa mudar. Porque assim, talvez na sua visão você tá indo super bem, você não precisa mudar nada. Mas para a pessoa que está ao seu lado, talvez você tenha alguns defeitos que essa pessoa não gosta em você e que, né, compensa ali você mudar para que o relacionamento de vocês melhore. Então, assim, essa era uma comunicação que a gente fazia bastante, mesmo assim, no nosso namoro e no nosso noivado também. Porque assim, a gente só namorou e noivou já em 4 meses. E no dia que a gente completou 4 meses, a gente já casou no civil. Então, assim, foi bem rápido. Mas a gente sempre tinha essa comunicação. Atualmente, a gente não faz essa pergunta um pro outro, porque a nossa comunicação, ela já tá no nível mais... um nível melhor, né, digamos assim. A gente já consegue se entender bem melhor, a gente já não discute mais por besteira, ou é muito raro a gente estar discutindo hoje em dia. A gente mais conversa, né, pra estar alinhando as coisas. Então, assim, graças a essa comunicação que a gente teve no início do nosso relacionamento, hoje em dia é bem tranquilo, tá? E se você já tem muito tempo de casado ou já é casada e não tem essa comunicação de estar perguntando, né? Até porque a gente precisa ser exemplo no relacionamento. Se a gente quer que a pessoa faça algo, a gente tem que fazer primeiro. O relacionamento, ele funciona assim. Então, se você não tem esse tipo de comunicação, passa a ter, que você vai notar a diferença aí no relacionamento de vocês. Vou tomar um pouquinho de água, gente, porque eu tô gripada e tossindo bastante, a garganta já começou a coçar. Pronto. Outro detalhe também, que inclusive eu acabei citando aqui para vocês sobre esse primeiro assunto por alto, que é a satisfação do outro. Hoje em dia, isso tá virando uma coisa muito rara. As mulheres, elas querem exercer a mesma autoridade que o homem. Então, assim, acaba que ela não faz coisas que vai satisfazer ali o seu parceiro. E eu não tô falando de coisas íntimas, tá? Por exemplo, um carinho, não custa nada você ir no seu esposo e carinhar ele, dar um beijo ali de vez em quando. Outra coisa, se você sabe. Ai, gente, misericórdia. Se você sabe que o seu esposo gosta de uma determinada comida, o que custa você ir lá e cozinhar, né, para o seu esposo? Eu tô falando aqui diretamente para mulheres,
porque eu quero estar abordando assuntos para mulheres, para ficar uma coisa mais íntima, né, para nós, e porque eu sou mulher. Então, assim, o que custa você satisfazer o seu parceiro em coisas pequenas ou até mesmo em coisas grandes? A gente precisa ser exemplo, né? Principalmente para os homens que são um pouco desligados. Então, assim, muitas das vezes a gente tem que tomar essa iniciativa de estar fazendo os gostos dele, para que eles também façam os nossos, para que eles também nos satisfaçam com as nossas vontades. Então, assim, isso tá virando uma coisa muito rara dentro de um relacionamento e que é muito importante, né? Até porque a gente casa pra sermos felizes, mas para fazer a outra pessoa feliz também. E se os dois pensar dessa forma, os dois vão ser felizes, né? Pensa. E outro detalhe, e isso aqui eu já cheguei a falar em outros vídeos. Seja mulher, né? Você não é homem para ficar batendo de frente, para falar de uma forma grosseira, para ficar falando alto. Até porque o homem, ele raramente vai aceitar. Por natureza, o homem ele tem um ego mais elevado do que a mulher. Foi Deus que criou o homem assim, com essa autoridade. Então, assim, para que você quer passar por cima de algo que foi o próprio Deus que criou? Então, a gente precisa ser sábio e não querer ficar batendo de frente, não querer ficar passando por cima da autoridade. Até porque dentro de uma casa, a autoridade maior é o homem, né? Claro que tem que ter conversa entre ambas as partes para alinhar os detalhes. E uma coisa que eu acredito muito é que todas as coisas que são ligadas na terra, ligadas no céu também. Então, é importante que o casal converse. Mas uma coisa que a gente tem que aceitar é que a última palavra ela vem do homem, ela não vem da mulher. E muitas das vezes a mulher ela quer passar por cima dessa autoridade. Então, assim, essa última dica aqui, ela é muito importante para você, mulher, para você aplicar no seu relacionamento. Eu sei que às vezes é difícil a gente se colocar no nosso lugar, né? Ainda mais com essa sociedade que fala que a gente tem que ser mais solto, ter mais autoridade, ter a mesma liberdade, não sei o que, esses assuntos aí que vocês já sabem. Mas se coloque no seu lugar. Seja feminina, seja doce, seja delicada. Porque o homem, ele gosta disso, tá? Então fica aqui essas dicas aqui pra vocês, né? Busque ter uma boa comunicação. Busque satisfazer o seu esposo com coisas que ele goste. E simplesmente seja mulher. E eu quero estar pedindo perdão pra vocês, que eu dei pausa aí em alguns momentos do vídeo, porque eu tô gripada e eu tô tossindo muito. Tô fazendo esse vídeo simplesmente pela disciplina, tá? Então valorizem já. Deixa o like se você não é inscrita, se inscreva no canal. E eu vou deixar indicações para vocês aí dos meus livros